sobre o Filho de Deus que ela teria. Em uma noite calma nasceu Jesus, sobre uma estrela que brilhava cheia de luz. Aleluia, 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 E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para todo o mundo se alistasse. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E saiu também José, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida.
que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Não temais, porque aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Pisca, pisca, estrelinha, pisca que nasceu Jesus. Ovelhinhas e pastores foram ver a sua luz e levaram lãs mimosas e seus cantos de alegria na primeira visitinha que o menino recebia. Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que nos aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Sigamos a estrela, esse é o sinal que temos para chegar até o nosso Salvador. Eis o menino Jesus, Cristo, o Senhor, o nosso Salvador. Vinde todos, louvemos, Jesus Cristo nasceu para a salvação de todos, Ele quer iluminar a sua vida. Silenciosa noite, sobre o brilho das estrelas, todos estão prontos, aguardando o Salvador. Grandiosa paz sobre nós vem reinar, com toda a sua glória. O Rei dos Seis vamos louvar. O choro do bebê é a voz da esperança, boas novas de alegria, novo fôlego de vida. A promessa se cumpriu do Messias esperado. O Natal chegou, Jesus nasceu, vamos celebrar. Filho de Deus, que vem reinar, sua luz esclarecer. Vamos adorar, o Rei dos Seis chegou. Vamos celebrar, é tempo de comemorar, pra libertar e pra nos salvar, veio pra nos resgatar. Nasceu, vamos celebrar, tempo de comemorar, pra libertar e pra nos salvar, veio pra nos resgatar. Veio pra nos resgatar. Era uma noite
cidade de Belém, uma estrela anunciou, a luz do mundo brilhou. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Só isso. Isaías 9:6. Jesus não chorou. Que menino bonzinho. Que lindos, né, queridos? Que lindos. Parabéns aos professores. Olha, fazer a musiquinha no sino, eu pensei que estava dublado, eu vi que não era dublado. Era de verdade. Eles ensaiaram muito, gente. Isso não é fácil. Parabéns às professoras aí, que dedicaram muito tempo de ensaio, muita dedicação. Que Deus recompense a vida de vocês, viu? Muito lindo mesmo, muito lindo esse coral de sinos, então, espetacular. Queridos, não precisaria nem falar mais nada, né? Porque a história de Jesus foi contada. A Bíblia fala que Jesus é o Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Deus aqui conosco. A Bíblia também nos diz, no livro de Mateus, que quando o anjo apareceu para José, ele disse que o nome do filho dele deveria se chamar Jesus, porque ele tiraria o pecado do mundo. Você sabe o que isso significa? Que não é você que tem poder de tirar o pecado. Não é o que você faz. Não é algo que você possa, por si próprio, fazer, alcançar a vida eterna. Mas quando a Bíblia diz que ele, Jesus, tira o pecado do mundo, ele está dizendo para toda a humanidade as novas de grande alegria, umas boas novas que o mundo não precisa fazer, Jesus já fez. Ele tira o pecado. Por isso que a Bíblia fala que a salvação, a vida eterna é um presente de Deus para a humanidade. Ele pagou o preço por você. E a Bíblia deixa bem claro que não foi José que pagou o preço, não foi os anjos que pagaram o preço, não foi os pastores que pagaram o preço, não foi Maria que pagou o preço, não foi João Batista, não foram os profetas, muito menos os apóstolos.
Quem pagou o preço pelo seu pecado? Foi o próprio Deus, o Deus encarnado, o Emanuel, Deus conosco, Jesus. E o que o mundo faz? E o que o mundo fala de Jesus? A gente nota que há uma guerra espiritual onde o mundo luta contra as coisas de Deus. Jesus é pouco falado. Nas nossas famílias a gente presenteia e a gente fala de presentes, fala de fraternidade, fala de um momento de amor à humanidade, de amor entre os povos. Mas poucas famílias no Natal dobram seus joelhos e adoram o Rei Jesus. Eu estou enganado? Olha para o mundo. Veja o que o mundo faz com Jesus. Queridos, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E por isso que Deus olhou para a humanidade, a sua criação, a sua obra-prima, o homem feito à sua imagem e semelhança, o homem criatura de Deus. De toda a criação, Deus fez o homem o único à sua imagem e semelhança, e ao único, a Bíblia diz, que deu o seu próprio fôlego de vida, assoprou nas narinas o seu fôlego, o seu espírito, e nos fez almas viventes, almas eternas como Ele. Mas a Bíblia fala que o mundo, que o homem escolheu desobedecer a Deus. E o homem escolheu o caminho errado. A Bíblia fala que Deus criou todo o jardim maravilhoso, perfeito, e disse para Adão e para Eva: podem comer de tudo que tem aqui, apenas como um gesto de fidelidade, porque eu não te fiz robô, eu não te fiz igual aos animais, eu te fiz imagem e semelhança. Eu te dei o poder da escolha. E aí a Bíblia fala que Deus deu ao homem a liberdade, o livre-arbítrio, porque ele se parecia com Deus. E a Bíblia diz: apenas dessa árvore, apenas desse fruto não comereis. E a Bíblia também diz que o pecado veio ao mundo através da escolha do homem. Satanás veio e tentou o homem, dizendo que ele podia ser igual a Deus se comesse daquela fruta. E não era a maçã, tá? Devia ser uma fruta mais bonita, porque a Bíblia não fala que é maçã. O mundo fala que é maçã. Mas a Bíblia não diz, diz que um fruto muito vistoso. E aí o homem desobedeceu a Deus e perdeu o direito de viver eternamente. Perdeu o direito de viver ao lado de Deus, de ter comunhão com Deus. Mas a Bíblia fala que Deus continuou amando o homem, a humanidade, que ele lá já no princípio tinha um plano, que era de pagar o preço do nosso erro. E ele preparou a humanidade, apesar da humanidade ter o direito da livre escolha, do livre-arbítrio, Deus preparou o caminho para que a salvação chegasse à humanidade. E a Bíblia diz que Deus desceu em forma de menino, em forma de homem,
e habitou entre nós. Em João capítulo 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai. Jesus disse: eu e o Pai somos um. E Jesus nos ensina, nos seus poucos anos de vida aqui na Terra, a ter uma vida de humildade, a ter uma vida de amor ao próximo. Ele nos ensina que ele não veio para os bons, para os perfeitos. Ele não veio para aqueles que se acham, mas ele veio para aqueles que têm um coração humilde e sincero. Ele veio para os feridos de alma. Ele veio para os fracos. Ele se assentou, disse a Bíblia, na roda dos pecadores. Ele escolheu os mais indignos seres humanos da terra. Por quê? Porque ele nos amou. E, na verdade, querido, nem eu, nem você somos dignos do amor dele. O texto de Mateus que nós lemos antes, no começo, antes desses versículos, Mateus mostra a genealogia de Jesus. E ele começa 14 gerações até o rei Davi. Depois mais 14 gerações. E depois, ao torno de mais 14, foram, quem é bom de matemática, que é meu filho, perdi as contas aqui, mas todas as gerações, Deus foi preparando o caminho do Salvador. E sabe o que essa genealogia nos mostra? Que a genealogia não era apenas uma genealogia, mas era o currículo do Messias. Naquela época, não era como hoje, que a gente faz um currículo e manda, e recomenda, e se recomenda, né, para algum cargo, para alguma função. Naquela época, o currículo da pessoa era da onde ele vinha, da linhagem que ele vinha, porque eles viviam em forma familiar, existia um clã. E eles viviam dentro daquele clã. E aquilo dizia quem era aquela família, ou quem era o indivíduo. Só que Jesus quebrou tudo isso. Porque, assim como hoje, muita gente esconde coisas do currículo, não é assim? Você, quando escreve um currículo para uma empresa, você não diz os seus defeitos. Você omite algumas coisas. Naquele tempo também era assim. O próprio rei Herodes, quando falou da sua genealogia, escondeu da sua genealogia as partes podres da família. O grande rei Herodes. Naquela época, isso era de suma importância. Mas notem que Jesus quebra isso. Jesus, naquele tempo, o currículo familiar era uma sociedade patriarcal. E as mulheres não eram contadas. As mulheres não eram proferidas. Quando havia um censo, só se contavam os homens. Mas Jesus já quebra, e ele coloca 5 mulheres na sua genealogia. Você sabia disso? Ele quebra os paradigmas e ele valoriza a mulher. Depois dessas 5 mulheres, 3 eram estrangeiras. Um judeu naquela época não se misturava, até hoje ele se mantém assim.
Eles se casam entre eles. E uma pessoa que não era judeu não tinha direito de entrar no templo, não tinha direito de adorar a Deus, nem sequer chegar perto do tabernáculo, que era um lugar de adoração. Mas Jesus coloca 3 mulheres que não eram judias, quebrando um paradigma. Aí Jesus quebra de novo o paradigma. Essas 3 mulheres, além de gentias, uma delas era prostituta, você sabia? Raabe. E você conhece aquela linda história daquela prostituta que protegeu o povo de Deus e foi salva. E a Bíblia diz que de Raabe nasceu Jesus. Além disso, ele coloca mais 2 outras mulheres. Que eu não decorei o nome, Farés e Zará, cuja foi mãe de Tamar. E quando você começa a lembrar aquela história, vamos lembrar um pouco o que aconteceu. Tamar enganou o sogro Judá, de modo a induzi-lo a deitar-se com ela. Embora essa história é triste, e Mateus recorda deliberadamente alguns dos incidentes mais sórdidos e repugnantes e imorais da Bíblia nessa história. Essa conturbada história fala que ela se deitou com seu sogro e cometeu um incesto. E dessa mulher, Jesus veio. Ela está na genealogia de Jesus. Jesus quebra paradigmas. E a genealogia de Jesus, o currículo de Jesus continua. E aí vem a parte boa, que a gente acha que é a parte boa. Na linhagem de Jesus está o rei Davi. Você logo pensa, ora, eis alguém que todo mundo quer ter na genealogia, a realeza. Contudo, Mateus acrescenta em um dos seus grandes irônicos e eufemismo da Bíblia, que Davi era pai de Salomão, gerado daquela mulher que havia sido mulher de Urias. Ela se chamava Betseba, você lembra da história? Mateus está nos convidando a recordar um trágico e terrível capítulo da história. Quando Davi estava foragido, fugindo do rei Saul para salvar a sua própria pele, um grupo de homens acompanhou ele até o deserto, ficou em torno deles e pôs em risco as próprias vidas para proteger Davi. Eles foram chamados guerreiros de Davi. Arriscaram tudo, sendo um deles Urias, amigo a quem Davi devia a vida. Ao ponto de, anos mais tarde, depois de se tornar rei, Davi viu a mulher de Urias tomando banho, Betseba, e a desejou a ponto de dormir com ela. Então, Davi providenciou que Urias fosse morto para se casar com ela. Que história triste. Esse Davi também não era fácil. Também era pecador. Também não era digno, apesar de ser da realeza, ele não era digno de pertencer ao currículo de Jesus. Querido, sabe o que essa história nos mostra? Nós vimos aqui que temos forasteiros morais, adúlteros, incestuosos, prostitutas no currículo de Jesus. De fato, somos lembrados de que até os ancestrais de Jesus
proeminentes do sexo masculino foram fracassados moralmente. E sabe o que isso significa? Não sou Tadeu Schmidt, mas, repito, você sabe o que isso significa? Primeiro, a Bíblia nos mostra que pessoas excluídas por questões culturais, excluídas pela sociedade respeitável, excluídas até pela lei de Deus, podem ser introduzidas na família de Jesus. Jesus quebrou paradigmas. Até com a sua genealogia, ele mostra que pessoas da pior estirpe para a sociedade, não para Deus, podem pertencer à família de Jesus. Não importa a sua estirpe, não importa o que você fez, não importa se você matou alguém, não importa. Se você se arrepender e crer em Jesus, a graça de Jesus é suficiente para tornar você um membro da sua família, para tornar você pertencente da família de Deus. Essa também é a mensagem do Natal. Não importa, querida, o quanto imaculado você seja, o quanto você já errou na sua vida, o quanto pecados você cometeu. Quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus e nós o aceitamos em nossa vida, no nosso coração, nós estamos recebendo o presente de Deus, que tira o pecado da tua vida, que tira o pecado do mundo. Por isso o ladrão na cruz, Jesus estava crucificado com 2 ladrões. Um, diz o texto, zombava de Jesus. O outro olhou para ele e disse: Senhor, o Senhor não merecia. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que diz o texto? Ele morreu, reencarnou? Não. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele com olhos de misericórdia, de amor, e disse: hoje você estarás comigo no paraíso. Por isso, meu querido, Jesus é o único que tira o pecado do mundo. Jesus, por isso que a Bíblia diz que ele é o Emanuel, Deus conosco. E quando apenas um olhar, apenas uma palavra, apenas um coração humilde e quebrantado dizendo para ele: Senhor, tu és Deus, não merecia estar aqui. Lembra-te do miserável pecador que eu sou. A Bíblia diz que nós ouviremos de Deus: vinde bendito do meu Pai, e possuí a herança que eu tenho preparado para você, desde a fundação do mundo. Queridos, essa é a mensagem do Natal. Jesus pagou o preço por você. Jesus, ele é o único que é digno de adoração. Eu queria convidar a banda a voltar aqui e a gente vai tocar de novo Ajoelhar. Ouvir a voz dos anjos. Natal, nos nasceu o Rei dos Reis. E eu queria convidar a igreja toda, se você sentir no seu coração, de vir aqui com um gesto de humildade e se ajoelhar, não diante da gente. Se você quiser, você pode se ajoelhar aí mesmo, no seu lugar. Mas se você quiser vir aqui como um sinal de quebrantamento, de dizendo: Senhor, eu não sou digno, mas eu quero aceitar o presente de Deus. Se ajoelhe no seu lugar.
Se você pode, se você tem saúde, se você não tem condições, se ajoelhe no coração. Nós temos aqui 2 cadeirantes que não podem fazer. Um é meu pai, pastor Adelso. Se você pode, enquanto a gente canta esse cântico, se ajoelhe e diga: Senhor, eu não sou digno, mas eu quero estar com você na vida eterna. Amém? Espero que você tenha entendido a singela mensagem do Natal. Espero que você guarde no seu coração e decida fazer um ano diferente na sua vida. Um ano onde Jesus será o único Senhor da sua vida. Jesus, o Deus conosco, o Verbo que se fez carne. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, o Senhor conhece cada coração aqui, ó Pai. O Senhor conhece cada pessoa que com a sua alma se ajoelhou diante do Rei dos Reis, Jesus. E nesse momento, Senhor, olhamos para o menino Jesus, mas aquele que se deu por nós na cruz do Calvário, e que não ficou morto, e ao 3º dia ressuscitou. Pai querido, nós nos prostramos diante do Senhor. A nossa alma se prostra e adora ao Rei dos Reis. Senhor, que não seja somente no Natal, mas que a partir desse Natal tenhamos uma vida de gratidão e de plena adoração ao Senhor que se entregou por nós. Pai, abençoa cada um que aqui está, Senhor. Abençoa cada um que veio aqui. Cada família representada, Senhor. Que eles possam não vir apenas uma vez por ano, mas que eles possam vir à casa do Senhor. Sempre se ajoelhar, se prostrar diante do Deus eterno, diante de Jesus. Pai, a tua palavra diz que quando nós aceitamos o presente de Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida. E a partir dali, podemos ter a certeza que estaremos contigo eternamente vivos, pois a morte Jesus venceu por nós. Por isso, Senhor, não somos nós que nos tornamos dignos, mas é o Senhor que nos torna dignos, porque o Senhor pagou o preço por nós. Por isso, nessa noite, te adoramos, Senhor. E que a graça de Deus, nosso Pai, e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com este povo, Senhor, e seja sobre toda a igreja de Cristo, espalhada sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.